Eu vou neste vídeo repercutir algumas críticas que vêm acontecendo desde o dia de ontem em relação ao Supremo Tribunal Federal. E sim, aqui estamos falando de críticas e não de ataques. É possível sim criticar integrantes de qualquer poder da República sem que isto signifique ataque. Vou trazer comentários do William Vac, do Caio Coppola, do Walter Mairovich, que é um jurista aposentado que não é bolsonarista e que vem criticando as penas exageradas do STF em relação a quem praticou vandalismo no 8 de janeiro. Vou trazer também alguns eventos que aconteceram no dia de hoje, no dia do julgamento das denúncias contra Bolsonaro e outros, onde inclusive advogados de defesa tiveram a oportunidade de se manifestar no STF. Vou trazer aqui um corte do advogado do Braga Neto e também do advogado de Bolsonaro. São sobre todos esses assuntos e cortes que eu vou comentar no vídeo de hoje. Começando por esse primeiro corte, onde na CNN, William Vac questionou o jurista aposentado Walter Mairovich sobre a condenação da Débora, a cabeleireira que tomou 14 anos de prisão por ter pintado uma estátua com batom. Afinal de contas, ela, armada com um batom, não poderia dar um golpe de Estado. É simplesmente inexequível qualquer possibilidade de golpe de uma cidadã completamente desarmada e sem o apoio das Forças Armadas, sem tanque, sem fuzil, sem aviões, sem navios, sem absolutamente nada que tornasse verossímil essa ideia de um golpe por parte de todas essas pessoas, incluindo a Débora. Então aqui ele vai fazer uma crítica contundente em relação ao STF nesse quesito, falando inclusive que a corte voltou ao período anterior do século XVIII, quando as penas e o direito penal se humanizaram. Vamos dar um play aqui e ver o que ele falou. Particularmente nesse caso da mencionada cabeleireira Débora, estamos diante de uma lenda urbana ou o STF está errando? O Supremo Tribunal Federal está errando, atenção, errando e está regredindo a período anterior ao século XVIII, quando as penas e o direito penal se humanizou. Não é possível, repito, não é possível, primeiro, que haja uma adequação típica e depois dessa adequação típica, os ministros se esqueçam ou se esquecem de que a individualização representa uma outra coisa. Esse pessoal do 8 de janeiro, evidentemente que é um pessoal golpista, não há dúvida, e que se excedeu muito. Mas agora... Percebam, ele tem essa visão de que eles foram golpistas. E ainda assim, ele está criticando a dureza, né? Criticando as penas impostas. Então esse detalhe é importante. Não é que ele é bolsonarista e não acreditou nessa questão do golpe, que para mim realmente isso aí é um delírio. Ele acredita nessa tese e ainda assim é um crítico. Então isso é relevante. A pena não é vingança pública. Existe no direito penal moderno, atenção, no direito penal moderno, não estou nem falando do período de humanização, de Beccaria de 1764, não, existe no direito penal moderno algo que se chama política criminal. Não estou falando em política partidária, estou falando em política criminal dentro do Código Penal, que significa não deixar penas exageradas. Muitas vezes se faz a consunção, a junção de crimes. Imagine, William, alguém ser condenado por invasão de domicílio e por ter furtado o domicílio. Então, há sempre uma junção. Para quê? Para que as penas não se tornem injustas. Então, no direito penal existe uma ciência, que é ciência e arte de aplicação dos princípios, que se chama de política criminal. O Supremo Tribunal Federal deu as costas a isso e exagerou na fixação das penas. Passou de todos os limites do razoável. Portanto, um jurista antibolsonarista falando isto. Ou seja, não é coisa de teoria da conspiração, não é desculpa de bolsonarista, não.
várias pessoas que não são da bolha da direita já estão percebendo sim que está havendo exageros. Eu sempre falo, eu não sou do direito, eu não tenho condições de opinar, mas o que tem de gente do direito, especialistas, com notório saber jurídico, como o Walter Mairovich, falando esse tipo de coisa, não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora eu quero trazer aqui a abertura do programa de ontem do William Vac na CNN, onde ele também colocou as suas críticas em relação ao judiciário. Vamos lá. Débora é acusada dos mesmos crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, golpe de Estado, associação criminosa armada, embora Débora só portasse um batom. A denúncia contra Bolsonaro deve ser acolhida pelo Supremo nesta terça-feira. E qualquer que tenha sido o motivo do ministro que pediu vistas do processo, ele criou um fato político. O fato de que tem gente no STF preocupado em desfazer a impressão de injustiça associada ao Supremo. Ideal seria se o STF não tivesse de se preocupar com a própria imagem. Mas o tribunal é visto por largas parcelas da sociedade brasileira, e não apenas com aquilo que se possa chamar de extrema-direita. É visto como uma instância política que toma decisões políticas e enfia na cadeia vândalos que têm sim de ser punidos e torna inexistentes crimes de corrupção delatados por réus confessos. Os esforços do STF para conter privilégios da magistratura são vistos, no mínimo, como insuficientes, se é que são vistos. A delicada posição na qual o STF se encontra hoje explica, por exemplo, as dificuldades políticas que enfrenta para regular redes sociais, um assunto no qual o Legislativo ainda não chegou a uma conclusão. Os ministros do Supremo batem no peito declarando-se os salvadores da democracia, sem perceberem que amplos setores da sociedade brasileira, repito, não se trata de extrema-direita, têm visão contrária a essa e se sentem, eles sim, tratados como manés. Percebam que assim, o William Vac fez uma síntese boa, na minha opinião, tá? Fez aí um belo de um resumo e um ponto importantíssimo. Não é só a bolha da dita extrema-direita, né? Que ele ainda encara de vez em quando esses rótulos. Não é só a direita, não é só a extrema-direita os bolsonaristas. Não, a sociedade como um todo já está percebendo que está havendo exageros, porque até mesmo quem é do direito, que antes passava um pano, já começou a não passar mais. Porque aí a minha leitura, a minha sensação é de que estão dobrando tanto a aposta no judiciário que chegou um momento que até quem estava se simpatizando com o que estava acontecendo já não tem mais clima para continuar concordando. É a minha leitura, é a minha percepção, mas o fato é que não é só a bolha da direita, como muito bem diagnosticou, e eu concordo, o William Vac. Seguindo aqui nos cortes, aqui eu vou trazer um comentário também muito bom do Caio Coppola, onde resumidamente ele fala o seguinte, que o julgamento do Bolsonaro é uma farsa, que juízes que não têm a competência para julgá-lo, vão condená-lo e ele será preso por crime que não cometeu. Tá? Então, resumidamente, o Caio Coppola já começa falando isso. Sem mais delongas, vamos dar um play aqui. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina, que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos.
Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pela STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, Revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. Pessoal, é isso. Achei, assim, impecável esse comentário do Coppola, sempre sintetizando muito bem as coisas e colocando os pingos nos is. Aqui eu quero trazer um comentário do ex-ministro do STF, Marco Aurélio, onde ele fala que para ele causa perplexidade o Bolsonaro ser julgado por ministros do STF. Até colocar aqui na chamada, STF julgar Bolsonaro causa perplexidade, diz Marco Aurélio Mello. Vamos então ver aqui o comentário da CNN em relação às falas do magistrado. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou que causa perplexidade a ele o fato de o STF julgar pessoas que não possuem prerrogativa. Em entrevista à CNN, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou que causa perplexidade a ele o fato de o STF julgar pessoas que não possuem prerrogativa de foro, como os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e ex-presidentes da República, como Jair Bolsonaro. Segundo Marco Aurélio, casos como esse deixam a população sem entender. O ministro aposentado afirmou, abre aspas, continuo perplexo porque a competência do Supremo Tribunal Federal é de direito estrito. Pessoas que participaram daquela arruaça lá, uma alusão ao 8 de janeiro, estão lá no Supremo Tribunal Federal. Por que não sei? Eles têm direito a um juiz de primeira instância. Marco Aurélio ainda afirmou, abre aspas, durante os 31 anos que estive no STF, quando alguém terminava o mandato, a gente baixava as ações para a primeira instância. Qual foi o órgão que julgou o presidente Lula? Foi o Supremo? Por que agora o STF vai julgar Jair Messias Bolsonaro? Isso é que a sociedade fica perplexa. Fecha aspas. Eu acho que é exatamente isso, né? As pessoas não entendem e elas percebem que isso aqui tem um tom político, que é o que está transparecendo mesmo. Né? Chega a ser até patético tentar negar ou justificar isso, do meu ponto de vista. Sou leigo no direito, mas isso é o que está me transparecendo. Agora, no dia de hoje, houve a sessão lá no STF para julgar as denúncias, né, contra Bolsonaro e outros envolvidos nessa, para mim, narrativa do golpe. E o ex-desembargador, né, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, ele chegou a ser preso. E aqui ele fez uma afirmação contundente, mostrando a coragem dele, onde ele falou que não tem medo deste arbítrio. Este arbítrio não vai me calar. Vamos então ver aqui ele dizendo isso, Sebastião Coelho. Eu não tenho medo desse arbítrio. Esse arbítrio não vai me calar. Se nessa nação tem homens covardes, eu digo que tem pessoas como vocês que não têm medo, e eu sou um. Estou aqui presente, não tenho medo desse arbítrio. Quem sabe algumas outras pessoas se animem. Advogados, acordem. Pelo amor de Deus. Isso não pode estar acontecendo. É isso, os fatos foram esses, e agora nós estamos trabalhando aqui, correndo para fazer essas duas petições. Então,
Então, assim, eu admiro muito o Sebastião Coelho, porque ele era desembargador, ele se aposentou por não concordar com o que estava acontecendo, entrou na linha de frente, pô, o cara é aposentado, ainda assim ele podia estar curtindo a vida, mas mesmo assim ele preferiu arregaçar as mangas e bater de frente com o que ele está chamando aí de arbítrio. Então, mostrando, assim, essa postura realmente de coragem dele, que eu acho que tá faltando para muitos advogados que ainda passam pano. De novo, eu não sou do direito, mas eu vejo as coisas, eu vejo especialistas dizendo, não é possível que todos eles estejam errados, né? Acho difícil. Aqui eu quero trazer um comentário, uma análise. O Alan dos Santos fez uma observação bem interessante, que durante a leitura do relatório que o Moraes fez hoje no STF, aparentemente ele estava tremendo bastante, estava denotando uma certa apreensão, uma certa tensão. Eu também fiquei com esse sentimento depois que eu vi esse comentário do Alan dos Santos. Então eu quero repercutir com vocês e vocês coloquem nos comentários se vocês também tiverem essa impressão de nervosismo do Moraes e dessa mão trêmula. Realmente me pareceu muito. O comportamento do Alexandre de Moraes. Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Nesse momento, ele virou para trás do Moraes porque o Sebastião Coelho, que eu mostrei no corte anterior, estava tentando adentrar no local para acompanhar e não estavam deixando. Então ele estava indignado. Então é que não tá dando para ouvir direito, mas tinha a voz dele ao fundo. E por isso que o Moraes parou, deu uma olhadinha para trás e depois ele continuou. Só para vocês entenderem este contexto. Sessões A gente ouve aos fundos os dias 25 e 26 de um março detalhe que eu quero mostrar. de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. Augusto Heleno Ribeiro, Jair... Agora, olha só. Bota no mudo. Bota o vídeo. Tenta, não sei se vai dar, você está no iPad ou no computador? Tenta dar zoom na folha que está na mão do Alexandre de Moraes. Tenta dar um zoom na folha, vê se você consegue. Consegue ou não? Dá um zoom na folha. Só na folha. Isso, pode fazer isso. Pode dar play agora. Dá um zoom na folha. Olha como ele está tremendo. Sim. Tira o mouse dali. Parece mesmo. Isso. Olha como a folha está tremendo. Ele olha assustado. Olha como ele está tremendo. Meu Deus. Olha como ele está tremendo. Nisso, não. Eu percebi. O que acontece? Com início às 9h30. Isso, pode deixar no tamanho normal agora, deixa só... Então aqui, realmente, depois que o Alan dos Santos falou, me pareceu de fato que ele estava apreensivo, estava meio tenso, ele não demonstrava uma tranquilidade. Realmente fiquei com essa sensação. Comentem se vocês também perceberam isso. Aqui eu quero trazer um corte que o Gil Diniz trouxe do advogado do general Braga Neto. E aí o Gil Diniz colocou um comentário que acho que resume bem esse vídeo, onde ele fala o seguinte: praticamente, né, o advogado do Braga Neto implorando para ter acesso à íntegra das provas e poder defender seu cliente. Então vamos ver aqui o que disse o advogado de defesa para os ministros do STF. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio. Então é isso, pessoal. Realmente ele está meio que suplicando para ter acesso a todas as informações. E para finalizar, não vou mostrar todo o pronunciamento do advogado de Bolsonaro, só o comecinho, e depois eu peço que vocês entrem nos meus perfis, em qualquer plataforma, em qualquer rede social, que eu coloquei o trecho completo, mas acho que o começo vale a pena a gente ouvir junto. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com
vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com duas novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos, de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Então aqui eu vou cortar, não vou mostrar todo o trecho aqui da defesa oral, da sustentação oral do advogado do Bolsonaro. Achei que foi uma baita de uma defesa, tá? Ele mandou muito bem. De novo, quem tiver interesse, entre nas minhas redes sociais, eu coloquei o trecho completo da sustentação oral dele. Eu acho que ele mandou muito bem nas argumentações. Do meu ponto de vista, em relação ao Bolsonaro, se não houve golpe no Brasil, se realmente tentou-se esse suposto golpe, se ele não ocorreu, na minha leitura, considerando que o Bolsonaro era presidente da República e o chefe máximo das Forças Armadas, é porque ele não quis, é porque ele não chancelou, porque senão poderia ter ocorrido esse golpe. A leitura que eu faço desse tempo todo, lendo informações que vazam na imprensa, fiquei com a nítida impressão que se houve essa tentativa, o Bolsonaro foi um empecilho. Ele não permitiu que prosperasse. É a convicção que eu estou criando. É o entendimento que eu estou realmente formando depois de tudo que vem brotando das delações e vazamentos, né, para Globo News, etc. Eu acho que, de fato, se hoje a gente continua numa democracia, é porque o Bolsonaro não embarcou nesse suposto golpe. Se é que houve mesmo essa tentativa. Mas se houve, estou falando aqui na condicional, ele não embarcou. E é por isso que o Lula pôde assumir. Inclusive, como bem diz o Bolsonaro, antes dele entregar o poder, ele trocou os comandantes da força, colocando aqueles que o Lula pediu. Então, como que ele daria um golpe? Até mesmo no Roda Viva, o ministro da Defesa do Lula, nesse ano, ele foi no Roda Viva e falou que estava tendo um clima tenso, né, nessa troca de comando, e aí o Bolsonaro foi o cara que facilitou esse meio de campo entre os comandantes das Forças Armadas. Se eu não me engano, foi nessa troca de comando. E aí o Bolsonaro foi lá e contribuiu. Ele contribuiu, enterrando também, mais uma evidência, essa tese de que ele teria tentado dar um golpe. É a minha opinião. Isso aqui é apenas uma opinião, não é um fato. É como eu estou percebendo toda essa história. Coloque nos comentários o que vocês acharam dos conteúdos que eu trouxe nesse vídeo, se concordam com as críticas que eu trouxe aqui em relação ao STF, principalmente as críticas na própria CNN, né? E sim, são críticas, não ataques, isso é importante. Não está proibido criticar ninguém no Brasil, e crítica não é sinônimo de ataque. Não é sinônimo de ataque. Críticas são críticas, ataques são ataques, um tanto quanto óbvio. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. O like de fato ajuda a fazer com que o conteúdo seja entregue para mais pessoas. Se vocês gostaram, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente sair da bolha.
os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username. Em todas as plataformas vocês me encontram desta forma. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo.